E aí pessoal, vamos falar nesse vídeo sobre bioestimulantes, o que são esses produtos e como que eles podem contribuir com a saúde do jardim. Então me acompanhe nesse vídeo até o final. Bem-vindo, bem-vinda, meu nome é Gabriel Ked, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho com jardins e áreas verdes. Vamos falar sobre bioestimulantes então e qual que é o poder desses produtos para ajudar nas nossas estratégias para recuperar a saúde dos jardins ou para manter e cultivar jardins fortes e saudáveis. O que são bioestimulantes então? Esses produtos eles são classificados na legislação brasileira como produtos biofertilizantes. Então a gente não tem na legislação uma denominação para bioestimulantes. Então, na lei, biofertilizantes, na vida prática a gente chama de bioestimulantes mesmo. São produtos, são substâncias que a gente aplica via foliar, via raiz, que promovem, que causam dentro da planta uma alteração fisiológica que é benéfica para a gente, que ali vai encontrar com os nossos interesses de cultivo. Mas uma coisa que eu vejo muitas pessoas interpretando de forma equivocada dos bioestimulantes é que esses produtos parecem ser produtos mágicos, produtos que têm uma promessa assim milagrosa para poder levantar uma planta que está quase caindo, morrendo ali. Não faz isso, o produto não tem esse poder. Os bioestimulantes, eles são produtos que provocam alterações sutis na fisiologia da planta. Eu vou explicar isso para vocês para que a gente possa desmistificar um pouco essas impressões e para que a gente possa fazer o uso mais correto possível que traga o melhor resultado para a gente. Bom, a gente pode considerar de uma forma bem ampla, uma forma bem genérica, os bioestimulantes dentro de 3 categorias de origem do produto. Nós temos os bioestimulantes de origem química sintética, e aí tem vários produtinhos. O mais popular, ou o grupo mais popular, são os fosfitos, e aí dentro dos fosfitos, o fosfito de potássio. Fosfito de potássio é um produto que ele é muito utilizado na agricultura e também na produção e cultivo de plantas ornamentais, porque o fosfito de potássio ele tem o poder de acionar gatilhos de resistência da planta. Então a planta ela fica resistente à infecção por algumas doenças, por alguns patógenos. O fosfito de potássio, ele também aciona algumas respostas de resistência a estresses abióticos. Eu vou falar de todas essas características, todos esses efeitos benéficos dos bioestimulantes, mas aqui só antecipando alguns principais dentro das categorias. A segunda categoria que a gente tem é de produtos à base de extratos vegetais. Aqui a gente inclui os extratos de algas, não são vegetais, são algas, né? Mas a gente considera os extratos de algas como os mais populares dentro dessa categoria. Melaço de cana, extrato de levedura, tudo isso dentro dessa categoria. Levedura não é vegetal, mas a gente considera ali como um extrato também que tem os seus efeitos benéficos. Também esses produtos vão acionar gatilhos de resistência, vão favorecer o desenvolvimento de broto de raiz. A gente vai entender melhor sobre isso. A terceira categoria, o terceiro grupo, seriam então os bioestimulantes à base de substâncias com carbono. Então são substâncias em que a formação molecular ali de interesse são substâncias à base de carbono. A gente tem principalmente as substâncias úmicas, que são ácidos úmicos e ácidos fúlvicos, e nesse grupo a gente consegue encaixar também os aminoácidos. Existem vários documentos, artigos, pesquisas, relatos de diferentes tipos de bioestimulantes utilizados e estudados em diferentes espécies vegetais com diferentes comportamentos. Então é importante a gente entender que os bioestimulantes eles não têm uma resposta muito precisa, nem muito objetiva. A resposta dos bioestimulantes varia em relação à espécie vegetal, ao tipo de produto, à fase do desenvolvimento da planta e o nosso objetivo também que vai ser ali direcionador do momento da aplicação desse bioestimulante em relação ao ciclo da planta. A gente quer o quê? Um bioestimulante usado para enraizamento no pós-plantio, ou a gente quer um bioestimulante para ajudar a planta a resistir um pouco mais o frio do inverno que se aproxima, ou então o uso de um bioestimulante para ajudar no florescimento e no pegamento de frutos. Então vejam que não é uma linha muito reta, mas existem vários estudos que ajudam a gente a entender melhor esses comportamentos.
Quando a gente associa o uso dos bioestimulantes com as nossas práticas de manutenção dos jardins, a gente consegue resultados muito interessantes. Mas atenção, pessoal, bioestimulantes sozinhos eles não conseguem corrigir erros graves na manutenção dos jardins. Eles fazem parte de um conjunto, eles fazem parte de um grupo de práticas e estratégias que vai ajudar a gente a chegar nesse jardim saudável, nessas plantas fortes, resistentes, jardim bonitão do jeito que a gente quer. Os bioestimulantes vão entrar então como uma peça importante nessa jornada, mas a gente não pode colocar todas as nossas fichas em cima deles. E também tem a questão: se fizer o uso equivocado dos bioestimulantes, eles também vão ter efeitos negativos. Tem que saber usar e tem que tomar cuidado. Cada tipo de produto bioestimulante vai ter um uso mais apropriado, um uso mais específico para determinada condição de ambiente, de planta, de desenvolvimento. Eu não consigo, num vídeo só, abarcar todas essas funções e formas de aplicação, mas aqui é importante que vocês saibam como funciona e quais são as restrições. Tipicamente, as restrições de bioestimulantes são relacionadas à quantidade, as dosagens. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, dosar direitinho, e essa dosagem geralmente ela é bem baixinha, coisa de meio ml por litro, 1 ml por litro. Então tem esses detalhes que tem que ser ali na ponta do conta-gotas. Quais são então, aqui listadinho para vocês, todos os benefícios dos bioestimulantes para as plantas? Bom, o primeiro benefício, que é comum a quase todos, é o aumento da resistência das plantas aos estresses, tanto estresses bióticos quanto estresses abióticos. O que é um estresse biótico? É um estresse causado por um agente vivo, por um ser vivo, como um patógeno, por exemplo, um fungo ou uma bactéria causadores de doenças. Então, os bioestimulantes aplicados nas plantas acionam gatilhos, respostas fisiológicas, geralmente ali uma resposta relacionada à produção de peróxido de hidrogênio, à produção de fitolexinas, que são substâncias que agem bastante no combate e inibição desses processos de infecção. Então é legal a gente associar os bioestimulantes nos nossos tratamentos contra doenças e mesmo na parte da prevenção contra doenças. Estresses abióticos são aqueles estresses provocados por efeitos do ambiente, como calor, como frio, como excesso de radiação. Tudo isso vai entrar na casa dos estresses abióticos. Quando a gente usa determinados bioestimulantes na época correta, a gente começa a estimular a planta a se preparar contra esses efeitos do ambiente. Então ela consegue resistir melhor. Também, qual que é um dos estresses abióticos mais comuns que a gente tem nos jardins? É o estresse hídrico, é a falta de água, e os bioestimulantes também ajudam as plantas a resistir um pouco melhor esses efeitos de seca prolongada. Lembrando, reforço aqui, não ache que o bioestimulante vai blindar a planta contra uma seca de meses, ele não é capaz de fazer isso. Mas ele consegue fazer com que a planta preserve um pouco mais a saúde dentro desse cenário. Um outro efeito também que os bioestimulantes têm sobre as plantas são efeitos em relação ao crescimento da planta, à brotação, ao enraizamento e à produção de flores. Alguns bioestimulantes, principalmente aqueles que têm traços de hormônios vegetais, como extratos de algas, extrato de alga à base da espécie Ascophyllum nodosum, que é uma espécie de alga, extratos de alga com base nessa alga marinha, tem alguns traços de hormônios vegetais que vão ter relação com esse processo de florescimento, brotação e enraizamento. Dependendo da dosagem, dependendo do momento da vida da planta, essa resposta vai ser diferente, a forma de aplicação também, se é via foliar, se é exclusivamente via raiz, tudo isso vai afetar na resposta. Mas tem vários dados interessantes na pesquisa apontando para a gente que extratos de algas, à base de alga Ascophyllum nodosum principalmente, têm efeitos sobre esses parâmetros: florescimento, brotação e enraizamento. Uma confusão comum que eu vejo as pessoas fazendo é achar que extrato de alga é sinônimo de hormônio vegetal. Não é a mesma coisa. Extrato de alga contém traços de hormônio vegetal, mas é bem pouquinho. O que é o grosso do extrato de alga é carbono, tem bastante aminoácido, tem açúcares também ali dissolvidos,
tem substâncias que são entendidas como substâncias nutritivas, como potássio, como fósforo. Então tem várias coisas ali dentro. Alginatos, né? Mas hormônios vegetais a gente entende que tem um pouquinho assim, mas que são traços. Uma coisa não é sinônimo da outra, tá? Extrato de alga contém traços de hormônios vegetais. Outro efeito observado também em bioestimulantes aí, principalmente na casa dos ácidos úmicos e fúlvicos, é que eles otimizam processos nutricionais, eles otimizam a absorção e aproveitamento de nutrientes pelas plantas. Então, quando a gente associa essas substâncias úmicas com adubação, tanto via solo quanto foliar, se observa nas pesquisas que existe uma otimização no aproveitamento dos nutrientes pelas plantas. Então, isso é bem legal para a gente. A gente consegue fazer um ganho mais rápido quando a gente emprega adubo junto com essas estratégias de aplicação de bioestimulante à base de substâncias úmicas principalmente. E também aqui um outro fator bem interessante que foi observado em alguns estudos feitos em substâncias úmicas, de que bioestimulante também favorece no tom verde das plantas, ajuda no fechamento da cor verde com mais saúde, a planta fica com uma cara de saudável, né, de maior vigor. Então a aplicação foliar de substâncias úmicas favorece na manutenção do verde na planta, ou seja, na produção de clorofila, que isso pra gente também é desejado quando a gente pensa em jardim e na estética das plantas, que esse é o nosso maior objetivo. Agora, quanto que os bioestimulantes vão fazer pelas nossas plantas? Isso é uma coisa que a gente tem que discutir. Qual que é o grau de transformação? Qual que é o grau de resultado? E aí eu vou trazer aqui dados para vocês entenderem o que eu falei no começo desse vídeo, que eles sozinhos não são capazes de transformar totalmente um jardim. Os bioestimulantes, eles são considerados como, e atenção em mim agora, eles são considerados como atenuadores de estresses. Atenuadores de estresses. O ganho que os bioestimulantes trazem para as plantas já saudáveis é muito pouco, e geralmente pouco expressivo. Esses são produtos que fazem a manutenção da qualidade do desenvolvimento das plantas e não são produtos que ali combustível para fazer a planta crescer nervosa, vigorosa, Hulk verde, né? O bioestimulante é o raio gama do Hulk. Não faz isso, não tem esse poder. O bioestimulante, ele é um atenuador de estresse. Ele vai ter um resultado melhor no jardim para aquelas plantas que estão numa situação abaixo do ótimo. Então aquelas plantas que estão sofrendo principalmente com os estresses e também com relação a alguma fome oculta ou deficiência nutricional, os bioestimulantes eles vão favorecer bastante o desenvolvimento dessas plantas e onde a gente vai ter os resultados mais expressivos. Um jardim que já está bom, o bioestimulante é muito bem-vindo, não se engane, ele também é necessário, mas a gente não vai ver muito resultado dele funcionando ali na planta. Os ganhos gerais que a gente tem, tanto para plantas em situação de estresse, quanto plantas que estão em fome oculta, é na casa dos 10 a 20% do benefício, né, em relação a uma planta que não foi tratada com bioestimulante. Isso em termos gerais, né? Isso eu estou fazendo aqui uma apresentação de um monte de pesquisa científica que eu andei lendo ao longo dos anos. Então, ali na casa dos 10%, até no máximo 20%, é o ganho que a gente vê por uma planta que começa a ser corrigida em termos de cuidados e manutenção e recebe a aplicação dos bioestimulantes. Agora, se a planta não está num local de iluminação adequada, de nutrição adequada, de irrigação adequada, está recebendo impactos de inseticida, herbicida, fungicida em doses muito grandes e na frequência muito grande também, o bioestimulante ele não vai dar conta de tirar a planta dessa situação, tudo bem? Então cuidado com isso, é uma ferramenta importante, mas ele não é capaz de resolver a vida da planta magicamente. Entendendo que os bioestimulantes são ferramentas muito boas, principalmente na otimização de funções da nutrição da planta, otimização de adubação, a gente tem que entender a função dos nutrientes no corpo da planta. Você conhece, você sabe quais são as funções dos nutrientes para as plantas? Eu fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar ele aqui para você assistir e entender mais sobre esse assunto. Até o próximo vídeo, até mais!